causando esses problemas, né? De desunião, de uns defendendo, puxando sardinha para o seu lado. Então Paulo agora vai chamar a atenção dessa igreja para que eles possam entender, para que eles possam resolver isso, para não ter esse tipo de problema. Então Filipenses 2, 1-3 diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Bastante desafiador, né? Ter os outros superiores a você mesmo. A gente sempre quer pensar assim, eu não estou nem aí para a vida dos outros. Os outros que se lascam, os outros que façam o que eles quiserem. Eu vou cuidar da minha vida, eu não devo nada a ninguém. Então as pessoas têm esse pensamento de olhar apenas para a sua própria vida, olhar apenas para si mesmos e não estão nem aí para o pensamento dos outros, para como os outros se sentem, como é que os outros estão agindo. Então Paulo nos convida a nos colocar no lugar do outro e, de certa forma, colocar os outros superiores a nós mesmos. Pensarmos nos interesses dos outros também. O que é que os outros estão precisando, o que é que os outros estão sentindo. Então é isso que Paulo chamou a nossa atenção para nós sentirmos. Então, olha só. Então foi, sem dúvida, uma grande decepção para Paulo perceber que a igreja que ele tinha fundado agora estava mergulhada em rivalidades e discórdias. Então, por isso que ele usou essas expressões de interesse pessoal, ambição egoísta, para descrever o que é que eles estavam fazendo enquanto Paulo estava em Roma. Então esse mesmo termo traduzido como discórdias, que nós vemos aí no verso, essa palavra discórdias aí, ela aparece também no contexto lá das obras da carne, lá em Gálatas 5:20, que as obras da carne incluem a discórdia, incluem a dissensão, incluem briga, e nós sabemos que lá naquela passagem que ele fala dos 7 pecados que Deus mais odeia, tem falando que Deus odeia o pecado das pessoas que causam discórdia entre os irmãos. Você pode analisar isso depois. Lá em Provérbios, lá no começo do Provérbios, diz que das coisas que Deus mais odeia, sério, ele abomina, é a pessoa que espalha, que causa discórdia entre os irmãos, que causa contenda entre os irmãos. Certo? E lá em Tiago 3,16 diz que onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Se numa igreja existem pessoas que têm inveja umas das outras, você pode esperar que essa igreja não se harmonize, ela não caminha na mesma direção. É uma igreja que fica estagnada, fica estática, porque ela não progride. É como você tem um cabo de guerra, né? Cabo de guerra, os dois lados estão tentando puxar cada um para o seu lado, e assim passa muito tempo, um lado tentando puxar, o outro também tentando puxar para lados diferentes, e ganha o lado que tiver mais força. Então, a igreja não é um cabo de guerra, onde os irmãos estão divididos, um puxando para o lado, outro puxando para o outro, certo? A palavra grega traduzida como vaidade ocorre no Novo Testamento apenas em Filipenses 2:3, que é essa parte que fala: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Mas na literatura grega, essa palavra é usada como um sentido de arrogância, orgulho vazio e uma visão exagerada de si mesmo. Então tem muitas pessoas com esse tipo de coisa, né? De terem essa arrogância, de se acharem alguma coisa, esse orgulho vazio e uma visão exagerada. As pessoas se acham mais merecedoras do que elas são.
Muita gente que se acha merecedor, que se acha muito especial, até demais. Claro que aos olhos de Deus todos somos especiais, mas essas pessoas se acham no direito de serem servidas, no direito de serem mimadas, né? Infelizmente tem em algumas igrejas esse tipo de perfil. Elas não se dedicam a servir, elas não se dedicam, elas não se doam por ninguém, elas não sacrificam por ninguém, querem apenas ser aduladas, querem apenas que a sua vaidade seja alimentada. Paulo utilizou uma expressão semelhante ao advertir os Gálatas: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:26. Então, Paulo ele presenciou esses problemas nas igrejas dele, mais de 2000 anos, mas esses problemas vocês concordam que existem até hoje, em 2026? Claro que existe. Claro que existem pessoas vaidosas, claro que existem pessoas presunçosas, claro que existem pessoas orgulhosas, e hoje nós temos que lidar com esse tipo de gente. A igreja é cheia de pessoas desse tipo. Na igreja, várias pessoas de várias realidades diferentes que aprendem a conviver juntas, e ali é um hospital onde pouco a pouco a gente vai mudando. Agora, se você passa 20 anos na igreja, 30, e continua do mesmo jeito, então ou você já cometeu um pecado imperdoável, ou você não está deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Quando a gente vem para Deus, a gente tem que se entregar de corpo e alma, para que Deus vá mudando o nosso jeito de ser, mudando o nosso caráter, para que com o passar do tempo a gente não seja mais a mesma pessoa de quando a gente entrou. Se você não mudou nada, se você não teve nenhuma transformação, então tem uma coisa muito errada. Então a pessoa que falava demais agora vai falar menos, a pessoa que era arrogante agora vai ser humilde, a pessoa que era mentirosa passa a ser verdadeira, né? A pessoa que causava discórdia agora vai ser uma pessoa mais amigável, vai ser pacificadora ao invés de ser o pivô das brigas. Então é para nós termos essa evolução. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós começamos um arco de evolução. Daquele estado que nós estávamos, que o pecado nos colocou, para agora uma vida santificada em Cristo. Então Paulo agora vai apresentar algumas soluções. Primeira solução: exortação em Cristo. Paulo destacou o exemplo de Cristo como uma motivação poderosa para nós imitarmos. E esse exemplo de Cristo nós vamos ver aí no verso 5 ao 10, que eu acho que vai ser... Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa parte do 5 ao 10 vai ser na quarta-feira. Porque na terça-feira nós vamos ver ainda o modo de pensar. Na quarta-feira e na quinta que nós vamos ler a parte mais bonita de Filipenses. Um dos versos mais lindos do Novo Testamento, que é o mistério da piedade, o quanto Jesus se esvaziou para chegar na nossa condição. Então a primeira motivação que nós temos para nós sermos diferentes do que nós somos, para resolver o problema da igreja, é nos espelharmos em Cristo. A exaltação em Cristo. Seguimos o exemplo de humildade dele. Seguimos o exemplo de resignação, de sacrifício dele. Só assim nós vamos melhorar nossa condição. Depois, segunda solução, consolação de amor. Jesus revelou o amor divino e deixou o seguinte mandamento: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Numa lição das Praças Batim, um dia desse, eu perguntei, acho que era a pergunta até da lição, ou foi uma pergunta que eu elaborei, era assim: qual era o segundo grande mandamento lá no Novo Testamento, no Velho Testamento? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Beleza, esse era o segundo mandamento lá do Antigo Testamento, que resume a segunda tábua da lei de Deus, né? E aí Jesus chega no Novo Testamento e diz: amem uns aos outros como eu os amei. Qual é a grande diferença de peso daquele segundo mandamento do Antigo Testamento para esse novo mandamento que Jesus coloca? Os dois não falam sobre amor, né? Qual é a grande diferença de impacto, de peso do mandamento que Jesus coloca para o mandamento que tinha nos 10 mandamentos?
primeiro é: ama teu próximo como a ti mesmo. E aí, nesse que Jesus coloca, é: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Qual é a grande diferença no peso desses mandamentos? Não parece que é a mesma coisa, mas tem um negocinho aí, tem um detalhezinho aí que torna o mandamento de Jesus ainda mais difícil e ainda mais significativo. É porque nem nós mesmos amamos a nós o tanto que Deus nos ama. Boa resposta, exatamente. Sabe qual é a grande diferença, gente? É que o primeiro mandamento é amar uns aos outros amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Certo? E o segundo é amar os outros como Jesus nos ama. O amor de Jesus por nós é superior ao amor próprio que nós temos, é superior ao amor que nós temos por parentes, é superior ao amor que nós temos por amigos, é superior ao amor que nós temos por um cônjuge. O desafio é: ame uns aos outros com o amor que eu tenho por vocês. O amor de Jesus não envolveu renúncia, como vocês colocaram agora no bate-papo, não envolveu sacrifício, não envolveu doar a vida. Então Jesus está dizendo o seguinte: que o amor de vocês seja tão grande a ponto de vocês fazerem o mesmo que eu fiz por você. Dar a vida uns pelos outros. Se doar uns pelos outros, sacrificar uns pelos outros. Então, quando nós tivermos esse amor que Jesus teve por nós, então nós vamos eliminar todo tipo de discórdia, eliminar todo tipo de inveja, de fofoca, de partidarismo, porque quando nós estivermos dispostos a nos colocar no lugar do outro, a ponto de nos sacrificarmos pelo outro, então nós vamos ver no outro alguém por quem Jesus morreu. Alguém que precisa de salvação, alguém que precisa de todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Então, esse é o desafio do mandamento de Jesus: amar uns aos outros com a mesma intensidade com que Jesus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, é nesse sentido que nós temos que amar. Terceira solução de Paulo: comunhão do Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os cristãos, como vemos na Igreja Apostólica. Então, mesmo antes do Espírito ser derramado, Jesus já disse para a igreja assim, para os discípulos assim: fiquem em Jerusalém, não se espalhem, não vão cada um para o seu quadrado, não vá ninguém para Galiléia, não vá ninguém para Nazaré, não vá ninguém para nenhum outro lugar, para Cafarnaum. Fiquem todos em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A condição para que aquela igreja recebesse o Espírito Santo era se manter unida. Então eles passaram 10 dias orando no cenáculo, orando, jejuando, pedindo a Deus constantemente, até que Deus mandou o Espírito Santo. Então, não é que a unidade, a união vai vir depois que o Espírito Santo for derramado. Senão, nós podemos viver desunidos aqui à vontade e esperar que quando a chuva serôdia vier, nós possamos nos unir. Não. A união, ela começa agora. Nós devemos estar unidos em oração desde agora, enquanto nós não temos ainda a chuva serôdia. Nós temos que nos unir agora para começar a receber essas gotas do Espírito Santo, até que nós possamos estar, de fato, recebendo a chuva torrencial que vai vir lá no tempo do fim. Então, a presença do Espírito Santo promove unidade entre os cristãos. Então nós devemos ficar unidos desde agora, unidos em oração desde esse momento. Próximo mês nós vamos ter 10 dias de oração, nós vamos relembrar isso aqui. Mas, com a igreja unida, como nós estamos sendo aqui no Zoom, 29 conexões, onde tem mais pessoas, né, do que 29 conexões, unidas na busca pelo Espírito Santo, unidas pedindo a Deus força. Quando nós nos unimos assim, o Espírito Santo se sente à vontade e ele é derramado e assim a obra avança. E por fim, vamos terminar aqui, que já é 6:42. A quarta solução é o afeto. Essa característica foi revelada na vida de Cristo. Jesus demonstrou afeto e foi ilustrada na parábola do bom samaritano, quando a gente ajuda o próximo, né? Sem se importar quem ele é, sem se importar de onde ele veio. E do filho pródigo, receber aqueles que se afastam. No reencontro nós temos esse afeto, né, de chamar as pessoas que estão longe da igreja,
Mas o reencontro não deve ser só naquela semana do reencontro, tem que ser durante todo o ano. Quinta solução, compaixão. Tratar com misericórdia as outras pessoas, sermos longânimos, sermos perdoadores. E por fim, unidade em pensamento, amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que estas palavras do apóstolo. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí eu sempre volto à música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Se nós nos tornarmos iguais a Jesus, gente, metade dos nossos problemas vão embora e nós nos tornamos mais humildes, nos tornamos mais perdoadores, nos tornamos mais amorosos, nos tornamos como Ele. Nós viramos imitadores mini Jesus no nosso dia a dia. Amém? Senhor Deus, agora, Senhor, pedimos que Teu Espírito seja derramado sobre nós, pois nós estamos unidos pedindo a Tua presença. Amém. Que a Tua presença seja vista e sentida em nossa vida, Sim, Deus. cada dia, para que os outros possam ver em nós um retrato Teu, um retrato de Jesus. Fica conosco, abençoa agora quem for ler o livro, abençoa também os Caleb, Senhor, abençoa as programações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.